Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que não me conhece, eu me apresento, eu sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações do nosso fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje é dia 5 de setembro de 2024, quinta-feira, estamos aí há 9 dias para a próxima partida do nosso querido Botafogo de Futebol e Regatas contra a equipe do Corinthians. Só dia 14 nós veremos novamente o Botafogo em campo. Depois aquele espetáculo que ele deu ali contra o Fortaleza, né? Foi o último jogo do Botafogo pelo Brasileirão. E o Botafogo massacrou a equipe do Fortaleza, assumindo a liderança do campeonato, reassumindo a liderança do campeonato. E depois daquele espetáculo no último dia de agosto, a gente vai ficar 14 dias aí aguardando aí para ver uma nova apresentação desse time do Botafogo, que no momento está na ponta da tabela do Brasileirão. Bom, ontem nós tivemos a apresentação de dois jogadores que vieram da Europa. Um veio da Inglaterra, é o Vitinho, lateral direito, foi contratado por cerca de 60 milhões de reais, e o outro veio da França. O nosso zagueirão Adrielson retornou por contrato de empréstimo até o final da temporada, e esse veio a 0800 porque é do grupo Eagles, do grupo do John Textor. E um dos assuntos que foram levantados, foram mais falados ontem na coletiva de apresentação do Adrielson e do Vitinho, foi o que está sendo falado aí por toda a mídia esportiva aí, o tal do fair play financeiro. Bom, eu vou dar destaque aqui para esta palavra fair play. A expressão fair play significa jogo limpo e é utilizada para descrever uma conduta ética e honesta pautada no respeito mútuo. E o fair play financeiro deveria ser algo dentro desse contexto. Mas, na verdade, o fair play financeiro é uma tremenda farsa, como foi falado ontem pelo próprio empresário norte-americano, exemplificando o que significa fair play financeiro dentro do futebol. Muito bem, em se tratando de fair play financeiro, é interessante a gente ver os clubes como Palmeiras e Flamengo cobrando um fair play financeiro no dia de hoje. Quem não lembra de uma hegemonia da Lublax no final dos anos 80 e nos anos 90. Imagina o quanto de grana, o quanto foi investido no Flamengo nas categorias de base naquele período. Que, por exemplo, no ano do seu centenário, montou um ataque com os 3 melhores jogadores do Brasil. Um ataque dos sonhos com Sávio, Romário e Edmundo. Mas que, infelizmente, naquele ano não conseguiram ganhar nada. E isso é só um detalhe. Quem não se lembra de um Fluminense da Unimed? Uma empresa privada que também investia muito dinheiro no Clube das Laranjeiras. E o que falar da Parmalat? Nos anos 90, que também levavam todos os jogadores de alto nível lá para o Palmeiras. Nos anos 2000, lá no próprio Palmeiras, nós temos a Crefisa, da dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Bom, enfim, é muito fácil falar do fair play financeiro nos dias de hoje, quando o Botafogo de Futebol e Regatas ressurgiu das cinzas e está incomodando muitos por aí. E o empresário norte-americano destacou o que acontece lá no velho continente, lá na Europa. Como, por exemplo, times como Manchester United e Liverpool, que têm uma arrecadação bilionária e com isso podem fazer um investimento estrondoso dentro dos seus clubes. Já o Crystal Palace, que ele tem 45%, que é um outro time lá da Inglaterra, tem uma arrecadação muito inferior e, consequentemente, o investimento a ser feito é um investimento totalmente inferior ao investimento daqueles clubes grandes. O que quer dizer que os clubes grandes continuarão sempre no topo, na ponta das tabelas, disputando os campeonatos, chegando aos títulos, e os times de menores expressões, infelizmente, não poderão fazer investimento, ainda que tenham grandes investidores ao seu comando. Pois o empresário norte-americano destacou que existem clubes na Europa que os seus donos são empresários multibilionários, porém não podem fazer o investimento que gostariam de fazer dentro dos seus clubes, justamente por causa do chamado fair play financeiro. O empresário norte-americano destacou que, ao contrário do que acontece lá no velho continente, um dos atrativos para que ele viesse investir no futebol brasileiro foi justamente a lei das SAFs, que obriga o investidor a investir na estrutura e em todo o contexto dentro de um clube de futebol. Então, quando o empresário norte-americano chegou aqui ao Botafogo, ele sabia que ele
poderia fazer um grande investimento, não só poderia, como ele deveria fazer, porque eram os termos contratuais, precisava ser feito investimento. E que isso foi criado não somente para beneficiar os clubes, financeiramente falando, mas também para a própria economia brasileira. Então o empresário destacou que ainda que houvesse a lei da SAF aqui no Brasil e que fosse nos mesmos termos do que acontece lá na Europa, o Botafogo estaria enquadrado, porque o investimento que o Botafogo fez nessa temporada não é um investimento que ultrapassa 45% do que foi arrecadado no ano anterior, por exemplo. Pois ao contrário do que muitos falam, de que o Botafogo teria investido 373 milhões nessa janela, dando a entender que todo este investimento foi numa única pancada, ao contrário disso, o Botafogo sim comprou muitos atletas, alguns com preço de ouro, como por exemplo o caso do Almada, que foi 127 milhões, o caso do Luiz Henrique, 107 milhões, mas esses atletas não serão pagos numa única pancada. O Botafogo, em 2024, pagará um valor de 50 milhões apenas por esses atletas que foram adquiridos no ano de 2024. Os demais valores serão parcelados. Por exemplo, o Vitinho, que foi comprado por 60 milhões, o Botafogo tem até 4 anos para pagar esse atleta. Então o Botafogo se enquadra dentro dos requisitos, porque como a gente tem destacado aqui, o setor de scout do Botafogo vem trabalhando arduamente para procurar jogadores onde ninguém teria visto até então. Mas o scout do Botafogo vem trabalhando e vem atrás desses atletas que estão, por exemplo, terminando seus contratos em alguns clubes. Atletas interessantes e que vão chegar aqui a custo zero. Então foi muito interessante para o nosso entendimento a entrevista do John Textor ali na Botafogo TV. Assistam lá, assistam também algumas falas de Vitinho e de Adrielso. Adrielso que destacou o quanto ele está motivado nesse retorno ao Botafogo para tentar buscar os títulos que não conseguiu fazer na temporada passada e para voltar a desempenhar o seu bom futebol. O Vitinho, que por exemplo foi destacado ali pelo Brandino, que é um repórter lá do canal TF, que deu uma entrevista há algum tempo atrás dizendo que não tinha pretensão de retornar ao futebol brasileiro, disse que o futebol é muito dinâmico e que as coisas mudam no decorrer de um ano de uma forma tamanha justamente pelo fato do futebol ser muito dinâmico e que ele gostou do projeto apresentado e nesse momento viu que seria uma hora boa para retornar ao futebol brasileiro. Então assista lá na Botafogo TV na íntegra, foi muito boa a matéria, foi ao vivo ali na Botafogo TV ontem na parte da tarde e noite e nós estamos trazendo essas informações para você, torcedor botafoguense, que se liga aqui no canal e busca as informações do nosso querido Fogão aqui no Estrela Gloriosa. Obrigado por ter ficado conosco. Se você gostou do conteúdo aí, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo conteúdo. Forte abraço, saudações alvinegras.